Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Deus. Obrigado por essa manhã, obrigado por tudo que o Senhor tem disponível para nós no dia de hoje. Que nós possamos identificar e principalmente viver tudo que o Senhor tem reservado para nós. Nos abençoa, guarda bens, vida, família, tudo que diz respeito a nós enquanto estamos aqui. Queremos entregar o controle dessa manhã e dessa aula em suas mãos. Possamos realmente enxergar em nós, não no outro, aquilo que é pertinente à nossa mudança, à nossa transformação. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tem que essa folhinha para ficar calmo. Coraçãozinho. Amém. Então nós paramos uma parte da aula 2, né? Você que tem aí a sua aula 2, pode pegar. Alguém não estava na aula passada, precisa da lição da semana passada? Obrigado. Quem precisa aí, levanta a mão, por favor, só para a gente identificar. Oh, David. Vamos lá. Alguém precisa de sono aí? Eu posso. Você precisa? Não, eu tô falando com ele, eu vou levantar desde o começo. É que ele me deu o sono dele. Falei, se alguém precisar de sono, eu estou distribuindo aí. Mas, já que vocês não precisam, tá ótimo. Então, aula 2, né? Nós começamos a falar sobre características da alma ferida. A gente tirou um texto aí de Êxodo, capítulo 6, do versículo 6 ao 8, e a gente extraiu alguns princípios, aí, algumas promessas que Deus fazia para nós. A gente falou do problema da alma ferida, ou seja, o principal é que a gente perde a sensibilidade, a gente se torna indiferente a tudo e a todos ao nosso redor, na maioria das vezes. E a gente falou que como a alma ferida contamina a vida, né? Ou seja, em tudo. Diz aí, a gente parou aqui, vou reler aqui, tem isso na lição. A princípio pode parecer absurdo, mas muito do que estamos sofrendo atualmente está ligado à criança ferida que ainda vive em nós. Essa criança inferior, negligenciada e ferida no passado, se torna uma grande fonte de problemas que vivemos ainda hoje. E a gente falou o seguinte, os problemas, quando não resolvidos, na verdade, literalmente, como diz a expressão, eles não estão resolvidos, não estão curados. E aí a grande verdade é que a gente vai crescendo, amadurecendo, e os problemas vão crescendo e amadurecendo junto com a gente. Então, quanto mais tempo de situações não resolvidas, maior a influência disso na nossa vida. E é isso que a gente precisa identificar, né? Então, e a gente parou aqui no primeiro ponto, né, dessa dificuldade, digamos assim, que é, a gente listou algumas principais características dessa alma ferida, de que forma ela se expressa, de que forma ela estoura na nossa vida. E aí tem algumas, a primeira aí que a gente colocou é comportamento agressivo. Ou seja, e é interessante a gente pensar que comportamento agressivo, a gente sempre imagina, né? Não sei se alguém já viu aquele filme Um Dia de Fúria. Quem já ouviu falar desse filme aí? Só os mais novos, né? Conhecem esse filme, né? Então esse filme, na verdade, o ator é o Michael Douglas, é um camarada lá que ele é bem pacato, todo dia ele vai, mesmo ambiente de trabalho, direitinho, faz tudo certinho. Só que aí vão se acumulando coisas até que um belo dia, meu irmão, o cara vira o Rambo, assim. Ele pega uma metralhadora e começa a fazer um monte de barbaridade porque não conta? Ah, então desculpa, dei spoiler, né? Não pode dar spoiler. Mas não vou contar o final. É só um enredo. O enredo a gente pode ter como é que é o nome do negócio? Teaser. Então, mas aí o camarada, ele explode. Então, quando a gente pensa em comportamento agressivo, a gente pensa na explosão. Mas a gente não pensa muito na implosão.
A explosão normalmente está relacionada ao outro, a implosão é com a gente. Tem pessoas que têm muita facilidade de chegar lá e explodir em qualquer situação com outra pessoa. Mas o comportamento agressivo ele também pode ser implodido, ou seja, pode ser dentro da gente. A gente fica lidando com aquela ira, e a gente não coloca para fora dessa forma explosiva, mas a gente coloca aqui dentro. A gente se auto-sabota, a gente cria uma percepção errada acerca de nós mesmos. A gente não começa a ter até problemas físicos, porque isso tudo fica guardado, retido aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E a verdade é que essa alma ferida, ela é uma das maiores responsáveis por grande parte de violência que a gente experimenta hoje. Você vai ver lá em ambientes de comunidades, eu venho de uma realidade assim, né? Rio de Janeiro aqui em Cascavel você pega ali um bairro que tem isso, 2 no máximo. Você pega o Rio, é uma explosão disso por todo o estado, né? Não só pela cidade, por todo o estado. Então você pega lá nas comunidades pobres, carentes, favelas, né? Hoje é bonito falar comunidade, mas nas favelas. Então você vê ali uma concentração de pessoas que são fruto de violência e elas vão explodindo esse comportamento agressivo. Por isso que, independente de qualquer política social, literalmente política que possa ser aplicada, se você não tratar o coração das pessoas, o centro das famílias, nada disso, tráfico de drogas, violência crescente, isso não vai mudar. Porque está dentro das pessoas, não é externo, é interno. E isso vai ser exteriorizado de alguma forma, né? Eu até brinco, mas é uma grande realidade. Você vai numa comunidade pobre do Rio, por exemplo, aqui pode ser que não seja tão diferente. Não, é bem diferente. Mas você vai fazer uma entrevista com os jovens ali, crianças, eles têm 3 ou 4 objetivos principais. Ou ser traficante, ou ser jogador de futebol, ou ser funkeiro. E aí o quarto, que é o menos comum, que é o cara fazer sucesso naquilo que ele entende que ele precisa estudar e se dedicar, mas essas 3 principais coisas se destacam muito, né? Tamanho é o ambiente que eles convivem, as influências que eles recebem desde cedo, até porque alguns deles são filhos disso, são filhos dessa geração, são filhos de pessoas dessa forma, né? Então isso é uma grande coisa, difícil, muito difícil. Segundo ponto aí, qual que tem aí na lição de vocês? Problemas de confiança. Por que problema de confiança? Porque normalmente aquela pessoa que deveria cuidar da gente, apresentar segurança, muitas vezes é uma fonte de insegurança. Tanto no sentido dos pais não saberem exercer sua função como pais, quanto no sentido de abusos emocionais, abusos morais, abusos sexuais. E a pessoa vai crescendo com esses problemas de confiança, mas fruto de uma alma que foi ferida nisso. E às vezes não precisa nem em algo grotesco como abusos que a gente falou aqui, mas em pequenas atitudes do dia a dia que a criança vai desenvolvendo um pensamento que ela não pode confiar naquelas pessoas que cuidam dela, os seus pais. Como que isso acontece? De formas muito simples, né? E às vezes coisas que frequentemente nós enquanto pais vamos prometendo, mas não cumprimos. Sabe, quem até hoje está esperando a bicicleta aí, não precisa levantar a mão, né? Coisas simples do dia a dia que os pais falam, não, vou te dar isso, vou fazer isso. E aí a pessoa vai desenvolvendo um sentimento de desconfiança. Por quê? Porque aquilo que é prometido não é cumprido. Coisas muito mais simples, a gente está falando de dar coisas, presente, mas coisas muito simples. Ó, tal horário eu te pego. Tal horário a gente vai fazer tal coisa. E uma coisa que tem que ser deixada muito clara aqui, depois a gente vai ter esse outro ponto lá embaixo, comportamentos indisciplinados, mas tanto a falta de disciplina quanto o excesso dela são nocivos para o indivíduo. Todos os dois. Então, quando você fala com seu filho que você vai fazer alguma coisa, faça. Mesmo que seja algo ruim. Falou assim, se você fizer isso, eu vou te bater. Passou o momento, passou a raiva, tem que passar a raiva mesmo. Porque se você bater com raiva, não é coitado do seu filho, coitado da criança. Mas você falou que vai fazer aquilo, faça. Ou no mínimo chega para ela, senta com ela e fala, olha, eu falei que eu ia fazer isso. Eu não vou mais fazer, porque eu vi que você se arrependeu. Então Deus vai ter misericórdia de você, né? Deus teve, eu vou ter misericórdia de você também.
mas você precisa cumprir aquilo que você está falando. Porque senão ela vai criando um sentimento de desconfiança, de insegurança. Por quê? Porque desde coisas assim, como coisas como eu falei de presentear, você precisa falar, porque isso vai construindo um caráter. Parece algo simples, e é simples, mas o resultado é poderoso, tanto positivamente quanto negativamente. Então a gente precisa realmente entender isso, né? Porque qual a principal característica disso, no problema de confiança? É que a pessoa ela cria um sentimento de controle. Ela começa a crescer pensando, preciso controlar tudo. Por quê? Porque se fugir ao meu controle, eu vou viver de novo essa insegurança, vou viver esse problema de confiança. Mas uma perguntinha para vocês. Alguém consegue controlar tudo o tempo todo? Não, né? Só Deus. A gente não consegue. Então, essa máxima já está errada desde o princípio. Por quê? Porque você vai achando que pode controlar, só que aí vira um indivíduo, vira uma pessoa autocontroladora e até vai para um outro extremo, manipuladora. Por quê? Para que as coisas aconteçam de uma forma que não escape do seu controle. Para que as coisas aconteçam de uma forma que ela não experimente esse sentimento novamente. Amém? Estamos entendendo? Sim? Sim mesmo? Então, que bom. Vamos lá. Comportamentos de repetição. Tem aí na sua lição também. O que é esse comportamento de repetição? Eles podem ser de duas formas, externos ou internos. Tá? Então esse comportamento, essa repetição, ela pode ser externa ou interna. É muito fácil quando a gente fala da externa. E é difícil a gente perceber a interna. Porque a externa está ligada ao outro. A interna está ligada a mim mesmo. O que é um comportamento de repetição interna, por exemplo? Toda vez que acontece uma determinada situação, eu reajo daquela forma. E por que eu vou reagindo daquela forma? Porque em determinado evento da minha vida, aquilo desencadeou que toda vez que acontecer aquilo, eu tenho que ficar na defensiva, por exemplo. E eu vou fazendo isso mais uma vez, segunda vez, até que cria um sistema de repetição. E aí, mesmo que fosse ser diferente, para mim é igual. Então eu tenho que agir da mesma forma. Eu pego só a parte A, sabe? A pessoa chega para você e vai te falar algo, eu queria te falar algo, se o tom de voz dela for um pouco assim, você já se prepara para algo ruim, você já cria uma defensiva, no final ela fala, não, eu quero te dar isso. Né? Você já matou tudo antes. Então isso é o interno, que é mais difícil da gente resolver. E qual o principal problema do interno? Distúrbios que estão sendo gerados dentro da gente. Distúrbios intestinais, estomacais, né? A gente fala, é interessante, todo mundo pensa nas emoções, já pensa no coraçãozinho, né? Pensa tudo aqui, o coração, porque realmente a Bíblia fala, de certa forma, sobre isso. Mas, na verdade, quando você vai estudar, a sede de muitas coisas das nossas emoções está relacionada nessa região aqui, do estômago. Então, isso gera úlceras e vários outros problemas físicos, né? Por incrível que pareça. Então, a gente precisa prestar muita atenção ao que a gente está digerindo. E aí, quando disso, estou dizendo realmente relacionado às nossas emoções. Porque quando elas não são digeridas, elas geram um bolo na gente, que vai gerar muitos problemas, né? De saúde também. Isso também vai para asma. Tem casos de asma ou de bronquite, que você vai conversar com algum especialista, com o médico, não tem uma causa física. Não tem, é fundo emocional. A respiração da pessoa fica com outro ritmo, ela fica tendenciada àquilo, aí toda vez que ela vai lá, o médico fala, mas fez os exames lá, não tem nada, né? Mas é o médico, né? O papel dele é médico, ele acaba te medicando mesmo assim. Mas se você for olhar lá a causa, não tem, é fundo emocional. E mesmo aqueles que têm um fundo biológico, o emocional, pode perceber, isso interfere. Você está passando um momento de tensão, o negócio vai piorando, vai trazer alguma influência sobre você. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E o externo que a gente falou, o que é? São tendências, atitudes que a gente vivenciou, a gente viu os outros fazendo. E porque a gente viu os outros fazendo, a gente tem uma tendência a repetir. Sabe aquilo que você fala assim, você fica a vida inteira vendo seus pais fazendo e fala, nunca vou fazer isso. Não, desse jeito aqui, não vou ser desse jeito. Quando você se pega, você está fazendo igual. Está fazendo da mesma forma. Seu pai gritava daquele jeito estrondoso com você, você pensa, eu nunca vou fazer isso com meus filhos. Quando tu vê que tu está gritando do mesmo jeito, tá pior. Porque de repente a tua voz é mais aguda, mais grave.
Mas você está fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque aquilo te feriu em algum momento, na sua mente sempre falando, né? Relembrando. Isso pode acontecer em qualquer fase da vida, mas principalmente quando é na fase de crescimento, na fase de formação, infância, aquilo vai nutrindo a gente no sentido negativo e a gente vai construindo uma ideia, um caráter sobre nós mesmos, sobre as pessoas ao nosso redor. Quando a gente olha para isso, a gente tem que entender que tudo que acontece ao nosso redor, que a gente vivencia, seja sempre a primeira base referencial é a nossa casa, é a nossa família. O que a Bíblia nos ensina? Ensina a criança no caminho que ela deve? Ou seja, a base é de casa. E se a gente não ensina, alguém sempre vai ensinar, esse é o princípio. Tudo que a gente não faz, alguém vai fazer. Então, a verdade, que não é desculpa, né? Aquela velha frase, né? Explica, mas não justifica. Você vai procurar explicações, às vezes, rapaz, educar dá trabalho. Dá trabalho, é penoso, é difícil. Resultado demora a aparecer, às vezes tem 20 anos para aparecer o resultado. No mínimo 18. Né? Mas é o nosso papel. Aí a gente está cansado demais pelo ritmo da vida, trabalho, tudo, e a gente pega e coloca outras pessoas para ensinar nossos filhos. Televisão, internet, né? Não precisa nem mais de babá. Liga lá, bota sentadinho ou sentadinha lá e é assim que funciona, sem querer ofender ninguém. Mas é a nossa realidade, a gente tem que vigiar o tempo todo para não fazer isso. A gente sempre tem muitas atividades, a gente sempre está ocupado. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é esse ensino que vai formar o caráter. E é esse ensino que vão gerar curas ou feridas. Então isso é muito sério, tá? Então, outro ponto aí, problemas de intimidade. Rapaz, isso aí é terrível. Alguém foi ferido emocionalmente, principalmente na fase mais tenra, na fase mais nova, vai desenvolver esses problemas de intimidade, que vai oscilar entre duas coisas: o medo do abandono ou o medo de ser engolido por outra pessoa. Sabe? A outra pessoa dominar, você se colocar ali dominado por aquela pessoa. Você se coloca num relacionamento em que, mesmo sendo nocivo, você tem dificuldade de terminar aquele relacionamento. Alguém conhece? Não, levanta a mão. Às vezes a gente conhece pessoas assim, a gente lida com situações assim. Mas por quê? Porque a pessoa foi ferida na sua intimidade, seja fisicamente, seja emocionalmente. Aquilo que a gente sempre fala, você tem lá seus filhos, né? Um adulto também, mas vamos falar de criança, que é aí que começa tudo. Você viu uma mudança de comportamento muito brusca na vida do seu filho? Desconfie, vai investigar, vai falar com ele, para ver se não aconteceu nada. Não precisa nem ser o extremo de um abuso físico. Mas às vezes alguém gritou com ela na escola, alguém gritou aqui na igreja. A igreja é bênção, mas não é perfeito, né? Enquanto houver ser humano, tem problema. Então desconfie. Por exemplo, às vezes a criança estava vendo com maior alegria, seja para aqui para a igreja, seja para a escola, de repente ela não quer mais ir. Mas por quê? Não quero mais ir. Do nada. Com certeza aconteceu alguma coisa. Vai lá, vai orar, vai conversar, vai ver o que aconteceu, né? Adolescentes e jovens não é muito diferente. Porque o que o ser humano tem maior necessidade, essa é a maior necessidade do ser humano, é de aceitação. Repita comigo, aceitação. Por que desenvolvemos problemas de intimidade, por exemplo? Porque não somos aceitos como somos. Então, e aí quando a pessoa não é aceita, isso se transforma numa palavrinha, que é uma atitude chamada rejeição. Então realmente a pessoa é rejeitada, ou ela se sente rejeitada, nem tudo que a gente sente é o que é. A gente precisa entender muito isso. Mas se não for trabalhado, não for tratado, a pessoa vai desenvolver isso, ela vai acreditar nisso, de tal forma que isso vai se tornar real. Eu estava lembrando, ontem teve a conferência intensa aqui, quem participou aí? Legal. Eu estava lembrando do exemplo do Rodolfo, muito engraçado lá. Que ele falando, por exemplo, que ele quer acreditar que ele é o Homem-Aranha. Legal, ele vai acreditar que ele é o Homem-Aranha. Ele até tem base para isso.
Hoje a nossa justiça, ele pode conseguir na justiça o direito de mudar o nome dele para Peter Parker, que é a identidade secreta lá do Homem-Aranha. Ele pode se vestir de Homem-Aranha e sair na rua. Ele pode conseguir na justiça o direito de ser chamado de Homem-Aranha, né? A gente faz uma analogia com isso até com outras coisas, né? Que a gente sabe que estão acontecendo no momento. Mudança de sexo, por exemplo. Só que o que vai acontecer? Vai chegar um momento que vai tentar grudar na parede e não vai conseguir. Vai tentar disparar a teia e não vai sair nada, né? Ele vai dizer, rapaz, eu não sou Homem-Aranha, né? Mas ele vai querer continuar acreditando nisso. Então, algumas coisas na nossa vida, achei engraçado só, algumas coisas na nossa vida são porque a gente decidiu acreditar, mesmo indo em contra tudo que mostra que aquilo é uma mentira. O que a gente tem que entender muito seriamente é que o nosso Deus é um Deus de verdade e é um Deus da verdade. Repita assim, o nosso Deus é um Deus de verdade e é um Deus da verdade. Qual a diferença? Ele é um Deus real, ele existe, ele é um Deus de verdade. Mas ele é um Deus da verdade. Ele lida com a verdade. Qualquer coisa diferente de verdade não tem a ver com Deus. Meia verdade, mentira completa, módulo 1 de saúde emocional. Não tem como. Se não está de acordo com a verdade, não é Deus. Se não é Deus, rejeite, porque não vai fazer bem para a sua vida. Amém? Então, quando a gente olha aí para esses problemas de intimidade, algumas pessoas se submetem até a relacionamentos destrutivos. Por quê? Porque não querem ser abandonadas. Não querem sentir novamente a dor de uma rejeição. Seres humanos, homens e mulheres, mas em muitos casos em casos de mulheres, que o pai abandonou a família quando eram criança, que os pais se separaram, não foi tranquilo esse processo de separação, e ela desenvolve um medo que aquilo vai acontecer nos relacionamentos. E aí, para aquilo não acontecer nos relacionamentos, ela começa a se submeter a tudo que aquela pessoa deseja. Então, a gente tem que entender mais do que julgar. Por isso que às vezes a gente vê uma mulher aí, desculpe a sinceridade, apanhando o marido, o namorado, seja o que for, e aí você fala, vai lá, denuncia. Aí a pessoa até denuncia, depois retira a denúncia, volta para ficar com aquela pessoa, e você fala, não, eu não entendo isso, a pessoa é louca. Gosta de apanhar? Não, tem medo do abandono, tem medo da rejeição. Pode ser que tenha alguém que goste de apanhar, mas é 1%. Por quê? Porque não quer sofrer novamente a dor da rejeição. Essa é uma das maiores dores que o ser humano pode sofrer. Por quê? Porque ela não é aceita. A rejeição significa o seguinte, eu não te aceito como você é. E Deus nos aceita como? Exatamente como somos. Mas só tem um detalhe, né? Tem áreas da nossa vida que Ele não quer permitir que a gente permaneça igual. Porque essas áreas precisam ser tratadas. Mas a nossa essência, a nossa identidade, a nossa personalidade, o nosso temperamento, algumas coisas têm que ser controladas, transformadas, mas outras têm que ser aceitas. Amém? Então vamos lá, comportamentos indisciplinados. Então, vou ler uma coisa que eu escrevi aqui, se você quiser copiar, diz assim, a palavra disciplina vem do latim disciplina. Engraçado, eu fui ver, às vezes você espera uma palavra totalmente diferente no original, né? A mesma coisa. Em latim, português, disciplina é a mesma coisa. Mas o significado dela que é importante. Disciplina significa ensinar. Esse é o significado de disciplina. Então, quando você está sendo disciplinado, você está sendo ensinado. Então, por isso que tem que existir disciplina. Se não existe disciplina, não existe ensino. Por isso que a Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama. A disciplina é a expressão do amor de Deus por nós. E se Deus expressa esse amor por nós, rapaz, você pai e mãe, não dá para deixar de expressar esse amor em relação ao seu filho também. Que alegria, né? Fala para ele, filho, hoje eu vou te dar um ato de amor hoje. Vou expressar meu amor por você, hoje você está de castigo. Lembra aquele negócio que você queria que eu comprasse? Não vou comprar. Mas pai, eu falei, por quê? Porque eu te amo. Por isso que eu não vou te dar esse negócio. Agora, nesse momento. Então, é desse jeito, desse modelo. Então, dessa forma, a gente ensina as pessoas a viverem. A gente ensina o indivíduo a viver da forma que ele deveria. Mas é impressionante, de repente começa assim nessas horas, uns olhares assim, umas trocas de sinergia, né, no meio da aula, assim. Pais e filhos, irmãos, marido e mulher, é um ciclo interessante, né?
Então, só que uma coisa que a gente tem que entender é que quando uma pessoa não foi disciplinada e ela vai crescendo de forma indisciplinada, se transforma num adulto que hesita, que procrastina. Por quê? Porque não teve limite, não teve disciplina. Então, eu posso fazer em qualquer momento. Ninguém me ensinou que tem que ser nesse momento. Ninguém me ensinou que tem que ter esse limite. Ninguém me ensinou que tem que ser até esse ponto. Quando você vai ver alguns históricos de pessoas que se envolvem com coisas nocivas, drogas, bebida, comportamentos, relacionamentos, está extremamente ligado a isso aqui. Porque ela não foi ensinada, isso não vá até aí, vá até aqui. Tenha esse limite nos relacionamentos. Então, a verdade é o seguinte, se não houve ensino, não tem como cobrar resultado. Às vezes a gente quer cobrar coisas da criança ou até da pessoa que a gente não ensinou. Seja nós enquanto líderes, os nossos liderados, a gente não ensinou como é que a gente quer cobrar. Essa é a característica de Jesus. Jesus fazia tudo primeiro. Jesus ia lá, foi e lavou os pés dos discípulos. Agora vai e façam isso também. Era um ato profético, era um ato simbólico. Mas ele fez. Tudo que Jesus ensinou, ele fez primeiro. Por isso que Jesus cumpriu toda a lei. Então a gente precisa entender isso. Não tem como a gente cobrar algo das pessoas. Você pega lá a tua equipe, vamos fazer um nada aconteceu aí, fantástico, mas você está lá. Opa, essa lixeira aí está 30 graus aí fora do lugar. Vamos ajustar aí. Ih, está muito cheio, né? Aí o liderado tem vontade de falar assim, você não pode tirar não? Levá-la para fora, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não virar ótimos teóricos, mas poucos práticos em várias coisas. Então, a gente precisa entender isso. E essa é uma coisa muito ruim, né? Tanto a indisciplina quanto a superdisciplina. Por isso que a vida nos chamou para ter equilíbrio. Aquelas áreas lá que a gente apresentou na primeira aula, se você não viu lá no site da igreja, tem lá. Você pode olhar lá um slide. Aquelas principais áreas que refletem a nossa vida, 10. Então, Deus nos chamou para ter equilíbrio. Então, é nociva a indisciplina como a superdisciplina. Você só castiga, só bate, só cobra. Pessoas que crescem com medo. Aquela pessoa vai citar pessoas que desenvolvem toque, vários problemas ligados a coisas da infância. Por quê? Você colocava um negócio assim, seu pai, não, tem que ser assim, assim. Ele estava vindo e não está chegando perto ainda, você já está. E aí ele ainda chega e fala assim, está errado. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Por quê? Porque a gente vai formando as pessoas dessa forma, né? Vamos lá. Comportamentos viciados compulsivos, né? A verdade é que a nossa alma ferida é a principal causa dos vícios e comportamentos viciados. Quando a gente fala vício, a gente está falando realmente de substâncias. Quando a gente fala de comportamentos viciados, são comportamentos nocivos. Coisas que a gente faz nocivas à nossa própria vida e à vida dos outros. Essa alma ferida é a principal. Paz, você pode acabar com todos os botecos da face da terra, né? É boteco aqui também? Bar, né? Você pode acabar com todos os pontos de droga. O problema não são isso. O problema é que está na nossa alma. A gente tenta preencher esse vazio, suprir as nossas carências através de ilusões. Porque essas substâncias muitas vezes compram ilusões para a gente. Uma vez a gente estava brincando numa situação de um camarada que quando ele bebe, rapaz, ele vira um cara fantástico. Quando ele enche a cara, para todo mundo quer ficar perto dele. Quando ele não bebe, é insuportável. Essa é a visão da pessoa, né? Das pessoas. Você vai tentar ajudar, até falar, não, pastor, não tira isso dele não, tá ótimo assim. Por quê? Porque a gente está convivendo com uma ilusão. A gente está convivendo com um personagem. Lembra do eu verdadeiro? A rejeição? Ninguém quer a pessoa de verdade. Porque dá trabalho. Você vai ter que tratar, cuidar, submeter. Mas é ilusão. Por que eu brinquei? Mas não é brincadeira dizendo que você pode acabar com todos os botecos, fechar todos os pontos de droga, por exemplo, e outras coisas, pontos de prostituição.
Porque também a alma ferida se transporta dessa forma. Acabar com a internet, não ter mais pornografia na internet, não vai resolver. O problema está dentro da alma do ser humano. Ele vai criar alguma outra coisa, pode ter certeza. O ser humano é criativo demais no que diz respeito a continuar vivendo na mentira. No que diz respeito a continuar na ilusão, o ser humano é fantástico. Mas no que diz respeito a lidar com a verdade, ele tem muita dificuldade. O ser humano, de modo geral. Por causa de alma ferida. Então isso é muito sério, a gente precisa entender isso. Por isso que algumas coisas, na verdade, tudo isso que a gente está falando, muitas vezes, em alguns casos não, tem algumas outras questões químicas. Mas na maioria das vezes, são mecanismos de fuga da sua realidade. Por que quer fugir da realidade? Porque a realidade é terrível para aquela pessoa. Então o que precisa ser transformado? A realidade. É isso que precisa ser transformado. Não fugir. Último ponto aí, distorção de pensamento, né? Distorções de pensamento. Isso é algo fantástico. Simples, porém fantástico. A criança, a gente está falando de criança, porque agora a aula seja para adultos aqui, a gente entender por que algumas coisas se processam na nossa vida e como a gente lidar também com as crianças, ou seja, nossos filhos, as pessoas que a gente convive. Entender por que as coisas se processam assim. Então, a criança, entenda uma coisa, ela pensa em função do absoluto. Tudo é tudo, nada é nada. Bom é bom, mal é mal. Então, o que você pensa disso assim, ó? Se você chegar, por exemplo, uma criança e falar para ela, em algum momento, que você não a ama, você está dizendo para ela que você a odeia. Ah, mas eu nunca vou falar para o meu filho que eu não amo. É? Ah, tá. Alguns momentos lá, infelizmente, alguns pais cometem esse erro, e aí ela comete uma infração, faz um negocinho terrível ali, né? Aí o pai fala, Jesus não te ama mais desse jeito. Papai também não está te amando mais desse jeito, quando você está agindo assim. Você está dizendo assim, eu te odeio. Eu não gosto de você. Você chega para ela e fala assim, você é má. Rapaz, você acabou com essa criança naquele momento. Claro que dá para reverter? Dá. Agora, se isso continua acontecendo, um ciclo vai se formando, vai formando um comportamento. Um comportamento vai gerando uma personalidade vai gerando um destino. Então isso é muito sério. A criança é absoluta. É tudo ou nada, é sim ou não. Por isso que Jesus fala tanto sobre a gente ter a alma de uma criança, a gente agir como uma criança, sabe? Porque criança, Jesus fala, venha, ela vem. Rapaz, dependendo de alguns casos, não sei que já foi contaminado, as crianças se batem ali, né? Quem tem irmãos ou quem tem filhos, mais de um filho, se bate, mas se pega, deu 2 minutos, estão se beijando, se abraçando, se cheirando. Aí 2 minutos depois estão se batendo de novo. É desse modelo. Aí depois passa um tempo, fez algo terrível, depois chega perto assim de você, aí você olha. A gente tem que tomar muito cuidado até com a forma que a gente, claro, a gente não pode se permitir manipular, né? O filho mais velho, às vezes fez uma, rapaz, fez um negócio lá terrível entre aspas, né? Mas assim, quis fazer, foi de propósito, não foi um acidente. E eu disciplinei ele, falei, filho, não pode fazer isso, só que eu falei, né? Falei com essa doçura, né? E aí você entendeu que tá errado? Ele, entendi. Desculpa, papai. Perdão, papai. Eu falei, tá bom, te perdoo. Aí ele veio para mim e fala, agora pede perdão para mim também. Por quê? Você me tratou mal. Eu fiquei olhando para ele. Aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma autoanálise. Tratei mal? Tratei mesmo. Perdão também, filho. Não tratei? Não vem me manipular não, rapaz. Não vem com essa não. Não te tratei mal. Eu te dei uma repreensão em cima daquilo que você fez. Então, é equilíbrio. E é saber identificar os momentos. Por isso que a gente depende desse grande camarada que mora dentro da gente, chamado Espírito Santo. Te incomodou? Não é outra coisa não. É o Espírito Santo. Vai lá, filho, me perdoa.
né? O que a Bíblia ensina para todos os lados, né? Maridos e esposas, pais e filhos, né? Filhos, honrem os seus pais, não os desonrem. Não é isso que a Bíblia diz? Mas pais, não irritem os seus filhos. É para tudo quanto é lado, né? Negócio tá dia de fúria lá para todo mundo está na mesa, né? Então a gente tem que tomar muita cuidado que a gente fala. Por quê? Porque senão a gente vai criando pensamentos, sentimentos, comportamentos, né? Nesse exemplo que a gente está dando. Porque se a criança, por exemplo, começar a desenvolver muita culpa, ela vai achar realmente que ela é uma pessoa má. Ela vai criando com esse pensamento. Quantas crianças ouviram? Você é má, você é má, você é má. E ela vai pensando dessa forma, né? E o que a gente falou no outro ponto serve para esse também, né? Se um pai abandona um filho, por exemplo, seja homem ou mulher, né? Mas essa pessoa, principalmente a mulher, pode criar uma ideia que os outros vão abandoná-la também. Vai crescendo dessa forma, com esse medo. E a verdade é a seguinte: o livro de Jó diz uma grande verdade: aquilo que eu temia me sobreveio. Por quê? Porque quanto mais eu tenho medo daquilo, mais poder eu estou atribuindo àquilo. Quanto mais eu temo algo, quanto mais eu tenho medo de algo, aquilo se torna algo poderoso. Eu que estou entregando poder para aquilo. Porque eu idolatro aquele medo. Ele se torna mais forte, mais poderoso, mais importante do que Deus. Quando eu vejo, eu estou respirando aquilo, estou pensando aquilo, estou vivendo aquilo, e literalmente eu estou vivendo aquilo, porque aquilo toma espaço na minha vida. Por isso que a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E se eu tenho muito medo, eu não estou aperfeiçoado nesse amor. E esse amor nada mais é do que Jesus. É isso que a Bíblia ensina. Amém? Beleza? Tranquilo aí? Vamos seguir para a aula 3, aula de hoje? Rapaz, né? Essas aulas são muito curtas. Me ajuda aí, meus amigos. Quer me ajudar também, não? Quem mais pode me ajudar? Opa, vamos lá. Distribuindo aí. Só até eu falar uma coisa aqui, a gente nem abre assim especificamente porque a gente tem pouco tempo, né? Para trabalhar algumas coisas. Mas se você tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta que seja pertinente àquilo que está sendo falado na hora, pode fazer, tá? Você tem essa liberdade, que é CENIP, não é curso. Então não sou eu falando o tempo todo, mas é porque a gente realmente tem um tempo reduzido e a gente acaba engrenando, vai falando, mas você pode fazer alguma pergunta que seja pertinente àquilo que está sendo falado naquela hora, tá? Pertinente, às vezes a pessoa, né, quer fazer uma pergunta de outra área, de outra coisa. Aí marcou outro dia horário para perguntar. Então vamos lá. Aula de hoje, principais enfermidades da alma. Então a gente, só para você ficar tranquilo, a gente está falando muito de problemas, né? A gente tem que falar dos problemas, mas a gente depois vai falar das soluções, é óbvio. Não teria sentido a gente estar aqui. Então, primeira solução, se você quiser, abra sua Bíblia. Esse texto está lá na lição 2, livro de Salmos, capítulo 19. Salmos 19, a partir do versículo 7. Sete, 8. Vamos até o 9. Salmos 19, lá na tua lição 2, está lá, Salmos 19, 7, que é a principal parte. Nós vamos ler até o 9, diz assim, na minha versão: a lei do Senhor é perfeita. Repita comigo: a lei do Senhor é perfeita. Na minha versão diz: e revigora a alma. Tem a versão que diz: restaura a alma. Tá? As duas coisas significam a mesma coisa. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. 8. Os preceitos do Senhor, ou seja, suas leis, suas regras, está falando da palavra de Deus, são justos
e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos, ou seja, dá para enxergar, dá para entender, e trazem luz aos olhos. O temor, o que esse traz luz aos olhos? Traz entendimento, traz discernimento, traz verdade. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas são justas. Tá? Então essa é a resposta para nós. Essa é a resposta para todas as margens, para todas as coisas. A lei do Senhor, ou seja, a palavra de Deus, né? Nela a gente encontra a fonte, a resposta de tudo. E a gente precisa mergulhar nisso. E é legal o final desse 19 que diz que todas as suas ordenanças, além de verdadeiras, são o quê? Justas. Então você pensa, Deus é injusto. Não, não é. Não é. Então vamos lá para a lição. Lição 3. Principais enfermidades que atingem a alma. Né? Você pode acompanhar, a gente vai ler aqui na lição mesmo. Diz assim: o aumento exponencial, ou seja, o grande aumento, né, das doenças chamadas mentais, nos alerta que alguma coisa muito ruim está acontecendo com o ser humano. Quando a gente vê o aumento crescente de problemas mentais, problemas psicológicos, problemas psicossomáticos, a gente vê que algo muito ruim está acontecendo com a gente, enquanto seres humanos. E continuamos lendo, dizendo assim: essa epidemia de doenças mentais é um sinal claro de que estamos violando princípios divinos que nos conduzem à saúde emocional. Estamos violando, ou seja, estamos quebrando princípios. O que a gente sempre fala em outras aulas também, tem que repetir aqui. A gente acha que a gente quebra um princípio, mas a gente não quebra princípio nenhum. O princípio é que nos quebra. Você vai lá achar que você está quebrando um princípio, você está infringindo uma lei, uma regra, vai vir a consequência direta. E muitas vezes ela vai quebrar você. Vai quebrar você emocionalmente, fisicamente. Né? A gente sempre usa esse exemplo que é um dos melhores, que é a lei da gravidade. A gente fala isso no outro módulo também. Mas você vai pular de um lugar muito alto, você só tem uma certeza. Qual é? Você vai chegar no chão. Não sei que você esteja de paraquedas, mas você vai ser trazido para o chão. A diferença é a velocidade e a comodidade. Mas você vai ser trazido de volta para o chão. Sei que você esteja lá no ambiente controlado da NASA, lá, né? Fazendo teste lá para o astronauta, mas senão você vai. Por quê? E aí isso aí é que vai te quebrar. Você vai quebrar a lei da gravidade, é ela que vai te quebrar. Você vai chegar lá no chão todo quebrado. E talvez morto, né? Só que o que acontece? Esse é o princípio mais importante que a gente tem que extrair. Seja eu conhecendo essa lei ou não conhecendo. Por isso que a Bíblia diz que o nosso povo perece por falta de conhecimento. Eu conhecendo a lei ou não conhecendo, o resultado é o mesmo. Então não dá para chegar diante de Deus e falar: ah, mas eu não sabia, Deus. Procure saber, procure conhecer. O exemplo que eu sempre dou, tem meus filhos lá. Se eu for pular, eu conheço a lei, eu sei as consequências. Meu filho mais novo foi lá engatinhando, sem querer cair lá de cima, ele não sabia, ele não conhecia, vai acontecer a mesma coisa com ele. Inocência não é desculpa. Repita assim: inocência não é desculpa. Eu preciso realmente entender, conhecer. E principalmente, uma criança, por isso que desenvolveu as outras coisas, precisa de proteção. Toda criança precisa de proteção. Essa proteção tem que vir de algum lugar. Vem sempre de Deus, mas através de alguém. Obrigado. Então, continuando aí, diz assim: não sabemos mais lidar com os momentos ruins da vida, com as perdas, com os conflitos de relacionamento e com o sofrimento de modo geral. Nós não sabemos. Isso é muito sério. Sabe por quê? O principal motivo disso: dê tudo para o seu filho. Dê tudo que uma criança deseja. E quando ela for frustrada por alguma outra coisa, isso vai se manifestar. Você dá tudo, mínimos detalhes. Só que a vida não vai dar tudo para ela. Pelo contrário, a vida vai tirar muitas coisas. Quando eu digo vida, não é sistema de vida nosso, não é a vida. E nem é Deus, às vezes é Deus mesmo, né? Mas quando acontecer alguma coisa que vai falhar, em certo momento vai falhar, ela não vai saber lidar com isso, ela não vai saber lidar com a frustração. Hoje nós temos aí bebês de 80 quilos,
40 anos, né? Porque não amadureceram. E o sofrimento, ele tem um poder de amadurecimento. O sofrimento é um instrumento de amadurecimento. A perda é um instrumento de amadurecimento. Isso tem que acontecer. Então, só que as pessoas, de modo geral, não me entendam errado, tá? A gente vai falar sobre algumas coisas aqui. Você não se sinta ofendido se você está vivendo um momento difícil. Se você já passa por momentos, ou realmente cai na depressão, ninguém está falando que isso é besteira, né? Mas a verdade é que você vai ver o início disso, às vezes começou com algo simples, que não foi tratado, não foi trabalhado. Tem alguns diagnósticos químicos, sim. Existem algumas coisas que precisam ser bioquímicas, que precisam ser repostas. Mas vou te falar que é a minoria. Não é a maioria, como alguns acreditam. Então, a gente tem que entender isso de uma forma muito clara. E, continuando aqui, infelizmente, quando passamos por momentos na vida muito traumáticos, nossas emoções, assim como a suspensão de um carro, não consegue suportar o impacto e precisa também de cuidados específicos para que não se torne um problema mais sério. É uma comparação feita aí com o carro, né? Você não resolve aquilo naquele momento, isso vai estourar de forma muito pior mais na frente. Quem tem carro aí sabe, quem já viveu isso então, sabe mais ainda. É justamente nesse ponto que a situação se agrava, porque a maioria das pessoas não para dando atenção aos estragos causados à alma. A coisa vai acontecendo, você vai seguindo em frente. Houve um problema? Não, já resolvi. Outro problema? Não. Toco no peito, faço embaixadinha, mando para gol e sigo em frente. Não preciso parar para resolver isso. Não, tá tudo bem, né? Você vai seguindo, vai seguindo. E continua a viver como se nada estivesse errado, até que um dia são obrigados a parar de uma vez para cuidar das enfermidades instaladas na alma. Aquela pequena tristeza que você teve contato, não, está tudo bem, está tudo sob controle. Vem mais um outro momento, não, esse também já resolvi, está tudo tranquilo. Só que elas vão se acumulando, até que um momento explode ou implode. Essa é a questão. Todas as enfermidades da alma normalmente começam com sentimentos, presta muita atenção nisso que você está lendo. Todas as enfermidades da alma normalmente começam com sentimentos naturais do ser humano, como medo, tristeza, ira, luto, ansiedade e outros. O problema é quando esses sentimentos são negligenciados, ignorados ou negados, e não são expressados de forma correta e saudável durante um período muito prolongado. Aqui tem um exemplo, por exemplo, do luto. O luto ele precisa ser vivido. Todo luto precisa ser vivido. Não tem, você teve uma perda, você sofreu. Mesmo que você pense assim, mas essa pessoa não ligava tanto para ela, não tinha um bom relacionamento com ela, é uma perda. Toda perda precisa ser parada, analisada, vivida, que vai te cobrar um preço lá na frente. Seja sentimento de culpa. Às vezes pessoas tiveram um problema com alguém próximo ao momento da morte dela. Aí a pessoa tenta, não, mas está tudo bem, eu sei que eu sou inocente, eu sei que, não, com certeza ela faleceu, mas ela sabia, eu não tive culpa. Ela que me provocou, mas aí você não para resolver aquilo e aquilo vai seguindo. Lá na frente, aí você começa. Será que realmente estava resolvido? Será que ela sabia o que eu sentia? Será que a gente não teve a oportunidade de conversar, né? E aquilo vai tomando conta de você. Por isso, tudo que tem que ser resolvido, palavra profética para você, resolva. As coisas na vida têm que ser resolvidas, todas. Não existe o que não tem que ser resolvido. Existem situações que você precisa deixar para o momento certo de resolver, mas tem que ser resolvido, tem que ser. Às vezes alguém passou por uma separação, por exemplo, casais separados. O que acontece? Se não resolver, você vai levar isso para o próximo relacionamento. Não, está resolvido. Tem que analisar se está mesmo. Porque o que causou algumas coisas vai surgir novamente. Então, todas essas situações aqui, elas realmente precisam ser enfrentadas, resolvidas, vividas. Tem pessoa, até o homem, homem, estamos juntos aí, tem que chorar em alguns momentos, por exemplo. Homem chora, pode chorar.
Tem que chorar. Ah, não precisa. Só macho. Tem que chorar. Precisa ser, né? Tem homem que vai chorar, vai vir uma lágrima escorrendo aqui. Até a pessoa vai olhar assim, será que tá chorando mesmo? Deixa ele com uma lágrima dele. Não precisa dizer, mas tem que chorar. Tem que externar o que está sentindo. Tem mulheres que procuram a gente e falam, pastor, o que foi? Meu marido, o que tem? Ele não expressa sentimentos. Diz que ele é um robô. Ele não chora, ele nunca vê ele se emocionar. Eu falei, não, ele se emociona, meu irmão. É interno. Mas ele se emociona, pode ter certeza. Naquela hora que você está vendo aquele filme romântico, que ele está meio de lado, assim, que ele está... O que foi? Não, uma alergia aqui que começou a dar. Mas acontece. Vamos continuar aqui, diz assim. O problema é quando esses sentimentos são negligenciados, ignorados ou negados, não expressados de forma correta e saudável durante um período muito prolongado. Ou seja, o problema é quando fica muito tempo. Às vezes não aconteceu naquele momento, mas pode ser um pouco mais à frente. Também o inverso é verdadeiro, ou seja, às vezes a pessoa passou por uma perda, estou dando esse exemplo em cima do luto, tá? A pessoa passou por aquela perda e aquela pessoa não está aceitando aquilo, e aquilo está tomando tempo demais, já passou aí 40 dias, 2 meses, 3 meses, a pessoa não consegue lidar com aquilo e só chora, isso também é preocupante. Tem que conversar com a pessoa, ver o que está vendo, o que está sentindo, né? Precisa ajudar a pessoa nesse processo de abrir mão daquela pessoa. Todos esses sentimentos, preste atenção nisso, cumprem um propósito na saúde da nossa alma. Quando não são levados a sério, se tornam crônicos. O que deveria ser um sentimento momentâneo e com um propósito torna parte da nossa vida diária. Outro exemplo, tristeza. Uma coisa momentânea, você sofreu uma tristeza momentânea e aquilo vai cumprir um propósito, te levar a uma consciência, te levar a experimentar algo. Beleza, você tem que, desculpe o termo que eu vou usar para esse absurdo, mas tem que curtir a tua tristeza. Ela vai vir, você tem que lidar com ela, você vai chorar, você vai se entristecer, você vai viver aquele momento, mas ele vai passar. Agora, se continua, é um problema. E ele vai estourar de uma forma crônica, talvez estourando até numa depressão mais à frente. Continuando aí, por exemplo, a tristeza que deveria ser chorada, expressada no tempo da maneira correta, é ignorada e pode se tornar uma depressão. Esses sentimentos clamam por serem expressados e por isso podem vir à tona em diversas situações da vida de forma descontrolada, causando o que conhecemos como surtos. É muito comum, né, às vezes, tem se tornado mais comum a gente ter na igreja, digamos assim, ou a gente ter nos nossos ambientes, né, porque no passado tudo era classificado da mesma forma, a gente ter momentos de surto mais do que momentos de endemoniamento, por exemplo. Às vezes a pessoa está lá tendo alguns sentimentos, alguns sintomas, a pessoa aí está endemoniada, ela está tendo um surto. Por quê? Porque ela não soube lidar com alguns sentimentos e ela começa a expressar aquilo de uma forma, né? Talvez, né, os mais antigos, igual a mim, vão lá e já tem até botar a mão na cabeça, sai em nome de Jesus, a pessoa vai olhar. Porque não é isso que está acontecendo. A gente tem que ter, por isso que é uma coisa que a gente sempre tem que pedir a Deus, se chama discernimento. Né? Espiritual, emocional, todas as áreas. Né? Então, a gente tem que entender isso. Isso é uma coisa que a gente precisa lidar de uma forma muito séria. Aí a gente tem aí, na lição de vocês, 7 que a gente listou como as principais enfermidades da alma, né? Então tem aí depressão, distúrbio de ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar, raiva explosiva, culpa e condenação e amargura. Só que você vê que tem um xizinho e um tracinho, né? Por quê? Porque para cada uma dessas coisas tem uma expressão natural. Então aqui, por exemplo, no primeiro é depressão versus tristeza, né? Então, depressão versus tristeza. Por quê? Porque uma é natural.
Isso é natural à vida. Mas a outra não é natural. Então, a gente vai encerrar daqui a pouco a aula, né? Mas eu queria que você abrisse aí comigo no livro de 1 Reis, primeiro Reis, né? Primeiro livro de Reis, 19. Primeiro livro de Reis, 19, 3, a partir do versículo 3. A gente deve. Uma história muito conhecida nossa, né? Fala da fuga do profeta Elias, né? Uma situação bíblica, a gente consegue ver isso muito claramente. Então vamos ler aqui. Aí hoje a gente vai ficar por aqui, mas vamos pelo menos ler esse texto e falar um pouquinho sobre isso. Ficar nesse primeiro ponto. Os outros pontos você dá uma olhadinha em casa e tenta adivinhar, tô brincando. Né? Diante do que foi exposto, você identifica qual você acha que é o sentimento natural contrário àquele ali. 19:3 diz assim: Elias teve medo. O que Elias teve? Então qual foi o primeiro sentimento que Elias teve? Medo. Mas ele não lidou com esse medo. Né? Quando a gente não lida com algo, a gente permite que aquilo permaneça. Aí olha a evolução disso. Aí diz assim: e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de gesta, era uma árvore grande, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Rapaz, começou com medo, agora o cara quer morrer, ó. O cara teve medo e agora está pedindo morte. E já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Rapaz, o cara está fazendo um bolo doido, ele já está confundindo tudo, aumentando o negócio. Estava falando só de medo, agora já está se comparando aos antepassados dele, né? E 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Deitou de novo. Não estava afim de sair mesmo da situação, né? Depois a gente vai continuar lendo esse texto semana que vem. Agora, entenda uma coisa. Primeira coisa, Elias teve medo. Esse foi o primeiro sentimento. Esse medo se transformou numa tristeza profunda, a ponto de ele pedir a morte. E o interessante, quando você lê os primeiros versículos lá, ele teve medo, porque ele recebeu uma notícia de Jezabel dizendo que ia matar ele, né? Uma mulher terrível, a mulher era terrível, né? Com todo respeito às mulheres e homens aí, mas o camarada tinha vencido um monte de homem e fugiu com medo de uma mulher, né? E aí, quando ele tem essa notícia, a notícia justamente era que Jezabel falou que ia matar ele. Então, se ela já ia matar ele, era melhor ter ficado lá, né? Aí ele corre, foge, mete o pé, depois fala: Deus, agora me mata, né? Deus deve olhar e falar: rapaz, vocês são complicados mesmo, né? Quer morrer, fica lá que ela resolve o problema. Tá pedindo para mim fazer isso, né? Mas brincadeiras à parte, como algo pequeno, não resolvido, vai gerando outras consequências danosas, até chegar ao ponto que a gente, lendo com cuidado esse texto, ele entrou no processo de depressão. Porque ele entrou numa caverna, não queria sair, tudo que Deus mandava para ele, ele mandava para dentro, mas depois ficava lá de novo, né? Então, qualquer semelhança não é mera coincidência, tá? Vamos entender esse processo aí. A gente vai falar melhor sobre isso. Amém? Vamos orar então? Pai, muito obrigado por essa manhã, por essa aula, por esse tempo aqui. Que o Senhor continue dispersando a sua sabedoria, o seu entendimento, discernimento para todos nós. Que a tua palavra diz que é isso que nós precisamos. Saibamos lidar com as dificuldades da nossa vida. Não sejamos uma geração que não consegue enfrentar os seus problemas e dilemas, mas que sejamos ajudados, direcionados pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Deus. Nos despede em paz, nos dá uma semana excelente. Em nome de Jesus. Amém. Amém.